Visão de Mercado com Rogério Cabral, o programa que retrata o mercado regional. Oferecimento: Casa Sol, a família da construção. Alonso, Areia e Pedra. Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. O escritório do Sebrae Marília lançou oficialmente no CIESP o ALI, Agente Local de Inovação. O programa representa um novo modelo de atendimento que tem como foco o fomento à inovação de produtos, processos e gestão nas pequenas empresas. Realizado em parceria entre o Sebrae e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, o programa Agentes Locais de Inovação ALI tem o objetivo de levar a cultura de inovação para as empresas de pequeno porte. O ALI é um programa do Sebrae que é focado em inovação e competitividade das empresas, né? Então, no momento principalmente como esse, que nós estamos enfrentando as dificuldades, né, e tudo mais, é importante que as empresas tenham uma gestão eficiente e também busquem a inovação, né? Então, o programa ALI faz justamente isso. É um acompanhamento das empresas que é feito ao longo de 24 meses por agentes que são selecionados pelo Sebrae, treinados em uma metodologia própria para isso, para esse acompanhamento, e depois eles vão nas empresas para que elas possam fazer adesão ao programa. As empresas que participarem do programa, elas passam por avaliações, são aplicados 2 diagnósticos, um que vai avaliar a maturidade da gestão da empresa e um outro que vai avaliar o grau de inovação dessa empresa. Com base nesses dados e ainda com base em análise de mercado, nós vamos traçar um plano de ação para essa empresa. Então nós vamos verificar quais são os pontos que ela precisa melhorar e como ela pode inovar dentro do segmento dela. É preciso promover essas ações para sobreviver no mercado? Essas ações são importantíssimas, né? Se a gente não usar no momento, principalmente quando a gente está passando de dificuldades, de tormenta, não aprender a ser criativo, a pensar diferente do quadrado que ele está alojado, ele sair fora desse quadrado e pensar de forma diferente, é muito difícil para as empresas poderem sobreviver e passarem por esses momentos de turbulência que sempre acontecem. Tá? Então, assim, a inovação é uma ferramenta-chave para a melhoria do processo e alavancar os negócios da empresa. O encontro reuniu empresários de Marília e região que, na oportunidade, assistiram à palestra Inove para Ganhar Mais. A importância dessa palestra, que é Inove para Ganhar Mais, é no sentido de desmistificar junto ao empresário a necessidade dele pensar na inovação, dele pensar diferente. Não entender a inovação como sendo a invenção, a primeira ideia de ter um grande centro de pesquisa, mas sim pequenas melhorias no seu processo, tanto no processo de fabricação, nos seus processos de execução das suas atividades de serviço ou de comércio, e ele fazer melhorias nesse processo de modo a obter melhores resultados e satisfazer melhor as expectativas dos seus clientes. O foco são micro e pequenos empresários? O grande foco dessa atividade, que é o ALI, dos Agentes Locais de Inovação, é atender as microempresas, as MEs, né? Tá? E com isso, para fazer um patamar de desenvolvimento seguro para elas, que vai partir de um questionário, de um questionamento em cima dos princípios da Fundação Nacional da Qualidade, então, onde já se faz um primeiro radar da empresa baseado nos conceitos de liderança e estratégias, tá? E parte-se depois para fazer um radar da inovação. Com esses 2 questionários preenchidos, se consegue fazer uma delimitação da empresa e os seus pontos fracos e trabalhar um plano de ação para a melhoria desses pontos. A partir da orientação de profissionais especializados, os agentes treinados pelo Sebrae vão às empresas analisar as principais necessidades e estabelecem a conexão entre as empresas assistidas pelo projeto, elevando a competitividade dos pequenos negócios. A gente observa que muitas empresas brasileiras, elas inovam, só que muitas delas ainda não inovam. Está mais ou menos dividido isso, são cerca de 50 e poucos % das empresas que investem alguma coisa em inovação. Porém, no Brasil, o Brasil é um dos países que menos tem, por exemplo, patentes, né, no mundo. É um dos países que menos tem patentes. A gente fica muito atrás de outros países, como por exemplo Itália, que tem mais de 10 vezes mais
pedidos de patentes aqui no Brasil. A gente percebe que são poucas inovações de fato, inovações radicais, né, que sejam empresas tipicamente inovadoras, que façam produtos novos. É muito pequeno isso ainda no Brasil. Por isso que a gente tem uma competitividade pequena, principalmente no mercado externo. Então, para que as empresas brasileiras sejam mais competitivas a longo prazo, é necessário que elas trabalhem em inovação. Isso não é mais uma opção para o empresário, é quase que uma obrigação para a gente continuar aí nesse mercado globalizado e fazendo frente ao que se projeta daqui em diante, que é uma competição cada vez mais acirrada, não só com produtos brasileiros, né? A gente tem competição de produtos estrangeiros entrando no país, isso aí não é de hoje e vem acontecendo. Também a questão da competitividade da empresa brasileira lá fora, porque agora com o dólar favorecendo que a gente exporte, observa-se que mesmo a gente tendo um preço competitivo, nossos produtos não são competitivos e muitas vezes não são voltados, o empresário não está voltado, por exemplo, ao mercado externo. Então tem uma série de entraves aí, mas o ALI ele é um programa que visa colocar na pauta do empresário a inovação e a excelência na gestão da empresa. As empresas que desejam fazer parte desse programa, o que elas devem fazer? Bem, elas devem procurar pelo SEBRAE. A gente tem 15 agentes de inovação em toda a região, que são agentes locais de inovação, que nós chamamos de ALIs. Entrando em contato conosco, a empresa vai receber uma visita desse agente, que vai explicar o funcionamento do programa para esse empresário e já vai fazer adesão. Fazendo adesão, o agente já começa de imediato a trabalhar, fazendo um diagnóstico inicial da empresa e depois traçando o plano de ação. Então é só entrar em contato com o SEBRAE, nós temos uma gestora, uma coordenadora regional desse programa, chamada Ana Cláudia, e é só falar com ela, solicitar a visita de um dos agentes e esse agente vai até a sua empresa. Lembrando que o programa ALI é um programa na empresa do empresário. Então o agente vai até a empresa, vai conhecer a empresa, todas as visitas são feitas na empresa e algumas coisas são feitas à distância, por e-mail, contatos telefônicos, mas é um acompanhamento constante, porque cada um desses agentes, desses 15 agentes que eu falei, tem 40 empresas que eles acompanham ao longo desses 24 meses. Então é um acompanhamento bem próximo, realmente bem personalizado. Em Marília, o programa atenderá cerca de 600 empresas, o que corresponde a 15% do total de empresas de pequeno porte da região. E hoje nós temos já aderidos, mesmo antes do evento oficial de lançamento, que é esse, cerca de 200 empresas em toda a região de Marília. E nós podemos aderir mais 400 empresas ainda. Então esse programa é para 600 empresas. Por isso, o evento para apresentar esse programa, né, que está ainda com inscrições abertas e tem mais 2/3 aí de empresários para a gente fazer adesão. A seguir, a participação do consultor Daniel Alonso. Que existe uma diferença entre inovação e criatividade.